Santa Ceia, né? Um culto especial. Estamos em pequeno número aqui, né? Mas a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Por isso que eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio, em nossa vida, né? Vamos ficar em pé e vamos estar orando para dar início a mais esse culto, né? Abençoado, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esses momentos, por esta oportunidade, Pai, que Tu nos deu de estar, Senhor, aqui mais uma vez, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, ó Deus. Te peço, Deus, que o Senhor perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, Pai, se nós cometemos algo, Pai, que não foi de agrado a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos corrigir, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha abrir, o Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus, para que nós possamos, Deus, sair daqui, Senhor, cheio, Senhor, da Tua unção, cheio do Teu poder. Que o Senhor, Deus, capacita, Senhor, a cada um conforme, Senhor, a Tua vontade, conforme o Teu querer, Deus. Visita, meu Pai, aqueles ainda que não chegaram, que estão a caminho da Tua casa, Deus. Que o Senhor, Deus, possa estar trazendo eles em paz, meu Deus. Eu não sei, o Senhor, aqueles que não estão, Senhor, fracos na fé, afastados, Senhor, do Teu caminho, Senhor, da Tua presença. Que o Senhor, Deus, possa estar alegrando, Senhor, esses corações, Deus, para que eles venham, Pai, sentir o desejo, Senhor, de estar, Senhor, retornando, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para a grandeza do Teu reino, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor visita, Pai, aqueles que se encontram enfermos, Pai, aqueles no leito do hospital, aqueles que se encontram encarcerados, que o Senhor, Deus, possa estar visitando, que o Senhor possa estar confortando, Pai, esses corações, Deus. Assim, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém? Eu vou pedir para os irmãos estar abrindo a Bíblia, eu vou ler apenas só 2 versículos aqui no Salmo 16. Se o irmão quiser abrir aí as vossas Bíblias, vocês abrem, porque as versões também tem umas que são diferentes, né? Mas que fala aqui a confiança e a fidelidade do crente e a certeza da vida eterna. Para isso, né, irmão, a gente temos que ter certeza da vida eterna, temos que estar firme, buscando sempre na presença do Senhor, né? Que fala aqui, ó, o Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti, né? Só Ele, né, irmão? Porque se não for, a gente não se refugiar em Deus, se a gente for pedir, confiar no homem, né? O homem é falho, o homem tem um coração muitas vezes maldoso, né? E Deus é totalmente diferente. Deus nos dá paz, Deus cuida do nosso deitar, do nosso levantar, né? Do nosso dia, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, no emprego, né? No comércio. Deus tem cuidado de né? Porque a gente hoje dependemos muito do trabalho para a sobrevivência, o comércio, né? Porque como a palavra de Deus fala que o homem é digno do seu suor, né? Sem ele fica inviável, né? A gente está trabalhando se a gente não tiver os nossos recursos financeiros que nós dependemos de, até para ajudar na obra do Senhor, né? Que a obra do Senhor depende também do fruto do nosso trabalho, né? E tem algum irmão que quer dar um breve testemunho, porque hoje, como é Santa Ceia, né? Hoje precisamos ser um pouco mais breve, né? Para não ficar passando muito do horário, né? Tem alguém que queira testemunhar ou vir louvar o Senhor, contar algo que o Senhor tem feito na vida de cada um? Amém? Eu mesmo tenho testemunho, toda vez que eu subo aqui eu tenho testemunho. Meu testemunho é de agradecimento a Deus, por tudo que Deus tem feito, por tudo como Deus tem cuidado de mim, cuidado da minha vida, do meu trabalho, cuidado do meu lar, da minha família, né? Só a gente deitar hoje e amanhã levantar já é uma benção que Deus tem nos dado, né? Deus tem cuidado muitas vezes problemas de saúde, livramento, né? Como eu trabalho na rua, o Senhor tem cuidado grandemente da minha vida. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e eu creio que ainda fará mais na minha e na sua vida, né?
Amém? E não tem ninguém que queira louvar o Senhor. Eu vou pedir para o irmão Sam estar passando a salva, que a gente vamos entrar no período de oferta. Depois, em seguida, o grupo de louvor se posicione aqui para estar louvando com alguns hinos ao Senhor, tá bom? Amém? Aleluia, Jesus. Quando se fala em dízimos e oferta, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm o conhecimento, não sabem da necessidade, né, que a obra do Senhor necessita, né? Dos nossos dízimos, nossas ofertas, né? Eu mesmo conheço uma denominação que as pessoas são totalmente contrárias ao dízimo. Diz que dízimo era coisa do Velho Testamento, mas dízimos e ofertas não é só no Velho Testamento. O Novo Testamento também relata que nós precisamos de contribuir para a obra do Senhor, né? Para que ela não pare, para que as portas não se fechem, para que muitas vidas venham a ser salvas, né? Nós precisamos muitas vezes ajudar alguém que está necessitando muitas vezes de um auxílio financeiro, uma cesta básica, uma medicação. E se nós não tivermos nenhum recurso, né, fica muito difícil. É lógico que nós somos uma denominação que temos um pequeno número de pessoas, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre procuramos ser fiel na presença do Senhor, para que nada venha faltar na casa do Senhor e na nossa casa, porque Deus tem abençoado, eu tenho certeza, como tem abençoado grandemente a minha vida, tem abençoado a sua também, né? Por isso, eu peço que os irmãos que queiram acompanhar, vou estar lendo aqui Marcos 12, que fala, versículo 41 ao 44, a oferta da viúva pobre, que fala assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante, e, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo quanto que tinha, todo o seu sustento. Aí era fé, né, irmão? Que os ricos ofertavam do que sobrava. E essa pobre viúva, como fala aqui, não fala pobre assim, a viúva pobre, né? Pobre viúva, eu estou trocando aqui a palavra, né? Mas essa viúva, a fé dela era muito grande, porque é o único dinheiro que ela tinha, que eu não sei o quadrante, quanto vale esse quadrante, mas ela ofertou tudo quanto tinha. É porque eu tenho certeza que ela acreditava que ela ofertando aquilo, que o Senhor iria multiplicar muitas vezes, igual a palavra de Deus fala muitas vezes, que fala em Malaquias, que até 100 vezes a mais, né, conforme o que você ofertar ou dizimar na casa do Senhor. Não é uma obrigação, eu não vou falar que oferta e dízimo é uma obrigação, mas é um mandamento bíblico, né? Bíblico, porque está escrito na Bíblia. Se não tivesse escrito na Bíblia, ninguém poderia afirmar que isso seria um mandamento, né? Mas é um mandamento que fala em dízimos e em oferta, né? Que é para a manutenção da igreja, dos necessitados, né? Até para os pastores, tem muitos que dependem até do recurso, né, que é da igreja, que eles se dedicam totalmente na obra do Senhor. Não é o caso nosso aqui, que infelizmente ainda não chegamos ainda a esse nível ainda, mas quem sabe um dia Deus proverá e
nós poderemos chegar também a este patamar, porque até que eu acho que seja justo, né? Porque se um pastor um dirigente de uma igreja vai cuidar exclusivamente só da igreja, ele vai ter que depender financeiramente de algumas coisas para a sua manutenção, né? Para a manutenção do seu lar, da sua família, né? Eu peço que os irmãos tomem os seus dízimos e a sua oferta e fiquem em pé para que a gente possa estar orando para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um ofertante ou dizimista nesta noite, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, de cada um dizimista e ofertante, Pai, nesta noite, Senhor. Que cada um, Pai, que venha doar com o coração alegre, com o coração espontâneo, Senhor. Não venha doar ou dizimar por obrigação, nem com tristeza, Senhor, porque o Senhor não se alegra daquele que oferta ou que dizima com tristeza. Que o Senhor, Deus, possa estar, Deus, abençoando grandemente, Senhor, a vida de cada um ofertante, Senhor, dizimista, Pai. Também, Senhor, aqueles que não estão, Pai, estão ofertando ou dizimando nesta noite, Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa estar, Deus, entrando com providência, Senhor. Abrindo as portas, Senhor, do emprego, Senhor. Abrindo as portas de um comércio, Senhor. Para que nos próximos cultos, Senhor, essas pessoas financeiramente também possam estar, Senhor, contribuindo, Senhor, para a manutenção desta obra, porque essas portas, Pai, permaneceram abertas. Eu creio no Teu nome, eu creio no Teu poder, Senhor. Assim, Pai, agradecemos pela vida, Pai, de cada ofertante, Senhor, e dizimista, Pai, nesta noite. Amém? Glória a Deus, Senhor. Hoje é um dia muito especial, amém? Hoje é um dia que nós vamos lembrar de Jesus, lembrar do sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós. E nessa noite, o nome dEle venha a ser glorificado. Aleluia. Vamos louvar, amém? Com alegria esse louvor, amém? Glória a Deus. Que o reino do Senhor possa estar em vocês. Que o reino do Senhor possa habitar nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.
nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora, oh meu Deus. Nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja coração é o nosso Deus. E o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora, oh meu Deus. Nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora, oh meu Deus. Nossa oração Altíssimo, para essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Clame ao Senhor e Ele responderá. Diz a palavra, né? Aleluia. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes.
Aleluia. Em firmes que não sabes. Aleluia. Precisamos clamar a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que nessa noite a gente possamos aprender com o Senhor. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu me humilhar diante do teu altar, aquilo que me custa. Teus ouvidos, meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. O Senhor é tudo, Senhor. O Senhor é tudo, Senhor. Aleluia, Jesus. Que nessa noite possamos aprender com Jesus, aprender com Ele. Aleluia. Ele que se humilhou por nós. Aleluia. O Senhor, quando Ele foi pregado na cruz, Ele estava sendo crucificado. Teve um momento que Ele intercede a Deus e diz assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. O Senhor é tão maravilhoso. Ele transcende do nosso entendimento. Ele passa, a gente não consegue compreender, mas Ele consegue interceder por aqueles que fazem até maldade. Aleluia. Isso é o amor de Deus. Esse é o amor que o Senhor quer nos ensinar. É difícil aprender, mas o Senhor nos ensina. Nos ensina com situações, com diversas coisas. Mas aprenda nessa noite. Aprenda com Ele. Aquele que nem o próprio Filho poupou. Aleluia. Ele nos ama. Ame. Ame o seu irmão que está aí. Ame. Aleluia. Coração de pedra, alma tão cheia de orgulho, caminho sem direção.
abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora, minha alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora, minha alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo me perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer bem sem olhar no fim, aonde está Deus? Muitos se falam, poucos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Oh, irmãos, Onde está isso é muito verdade. Isso é muito verdade, porque onde Deus está tem que ter amor. Onde Ele está tem que ter reconciliação. Onde Ele está tem que ter perdão. Devemos mostrar Deus. Devemos mostrar mais Deus para as pessoas, para a nossa família. Irmãos, e se hoje fosse o nosso último dia? O que você falou para o seu pai? O que você falou para sua mãe? O que você falou para o seu filho? E se hoje fosse o nosso último dia? O que você fez? Olha a Ti, Senhor, porque Tu és amor. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, meu Deus. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Meu Deus. Nós agradecemos a oportunidade, amém? Espero que esse louvor tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Aleluia.
Agora chegou o momento especial, que é o momento da palavra, o momento que Deus vai falar diretamente no coração de cada um. Assim eu quero convidar o pastor Jair, que irá ministrar a palavra nessa noite, e em seguida ministrará a Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos se alegrar na presença do Senhor. Peço que os irmãos fiquem em pé, com as suas mãos estendidas. Vamos interceder pela vida do nosso pastor, para que Deus venha abençoar grandemente a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, no teu altar, Senhor, diante da tua presença, Senhor, entregando, Pai, em tuas mãos, Pai, o pastor Jair, Deus, que irá, Senhor, ser o nosso canal de bênção nessa noite. Eu sei, Senhor, que as palavras, Pai, que ele venha nos dirigir, venha dar direção, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Assim, meu Pai, eu te peço, Pai, que os nossos corações, os nossos ouvidos, e venha estar atento à tua voz, à tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo, Pai, como instrumento, Pai, em tuas mãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe e volte grandemente. Paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar um minutinho. É motivo de grande alegria nós estarmos aqui. Eu vou dizer o porquê. Porque esse privilégio de conhecer Cristo, de servir a Cristo, é para poucos. Sabe por quê? A própria Bíblia diz que muitos serão chamados. Quem são os muitos? O mundo inteiro, todas as pessoas. E poucos são os escolhidos. Quem são os poucos? Nós, a Igreja de Jesus Cristo. Isso é motivo de grande alegria. Os poucos escolhidos. Por que a gente fica alegre com isso? A gente fica alegre com isso porque o fato de ser escolhido como Igreja de Cristo nos dá um direito de herdarmos a salvação, né? De herdarmos aquilo que Jesus nos prometeu, aquilo que Deus, através de Jesus, arquitetou pelo plano de redenção. Então, quando você está na casa de Deus, venha com muita alegria. Faça como o salmista: alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É um bom lugar para você estar. Eu parei ali agora há pouco, no mercado. Eu deixei a minha esposa no carro e fui comprar as coisas da ceia, né? E naqueles minutinhos que eu estava no mercado, de lá do mercado eu consegui escutar num barzinho que tinha do outro lado, início de confusão, muita bagunça, as pessoas brigando lá, de modo que a minha esposa no carro também ficou com medo. Mas olha só, que diferença entre estar na casa de Deus, na presença de Deus, louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome, e estar num bar, regando a sua carne, com cervejas, com fumos, com álcools e coisas que não prestam. Lá, o que acontece? Confusão. A minha esposa disse, olha, eu estava vendo a hora, saiu um tiro ali. Por que será, né? Porque ali é onde habita os espíritos maus. Ou seja, o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele está lá. Mas aqui, a vida com abundância, porque aqui tem Jesus, não é? Então é um motivo de muita alegria, sabe? E outra coisa, que a gente devemos nos alegrar, é esse dia como hoje, dia da Santa Ceia do Senhor. É um mandamento, não é? Então, quando o seu chefe manda você fazer uma atividade, João, e você executa essa atividade adequadamente, como fica o seu chefe? Feliz? Com o resultado satisfeito? Assim é Deus, assim é Jesus. Ele deu uma ordem para nós: façam isso até que eu venha. A ordem do chefe foi essa:
Se eu, o João, você, nós obedecemos, o nosso chefe vai ficar muito feliz. Nós vamos agradar o coração de Deus. Então hoje é um dia especial de agradar o coração de Deus. Hoje é um dia especial também por vários motivos, de comunhão, né? De mostrar ao mundo que nós fazemos parte de um corpo, do corpo do sangue, não é isso? Mas essencialmente, porque nós estamos em obediência à palavra de Deus. Precisamos de entender essas coisas. Hoje é Santa Ceia, quer saber? Não estou muito legal, eu não vou. O que está fazendo? Uma pessoa, ele está pensando nele, que ele não está legal. Não estou muito bem, então eu não vou. O seu chefe vai ficar triste com você, porque você não executou a tarefa que você precisa executar, obedecer o que ele mandou você fazer. Consegue entender? Você pelo seu ego, porque você não está legal, porque nós não estamos, hoje amanheci, você está desagradando o seu superior, e o nosso superior aqui, Jesus, o nosso superior aqui, o nosso Deus. Consegue entender essas coisas? No céu também há uma hierarquia, há uma ordem. Aqui também tem que ter. E Deus se agrada dessas coisas. Quando Deus testemunhou do próprio Jó, pode ler lá, no livro de Jó, capítulo 1. Ele falou assim para Satanás: não vê o meu servo Jó? É um homem íntegro, desvia-se do mal, obediente. Olha só, como um homem pode agradar o coração de Deus. Interessante isso. Então nós estamos aqui hoje alegres. Por quê? Sabemos que estamos cumprindo uma ordem de Deus. Sabemos que alguém está feliz por isso. E o céu está glorificando por você. Agora, pastor, mas eu estou vendo que a igreja está vazia. Não pense nas pessoas que você não está vendo aqui agora, não. Pense em que você está aqui. Os poucos escolhidos, as pessoas obedientes. Pense na salvação individual, meu irmão. Você não sabe por qual é o motivo que o seu irmão de lado não está aí agora. Talvez seja um motivo até justo, Deus o sabe, né? Mas se for negligência, Deus o sabe também. Então não se preocupe com ele, deixa que Deus cuida dele. Você precisa hoje glorificar e agradecer e estar feliz por estar aqui, amém? Então vamos entrar na palavra que o Senhor me deu domingo passado, né? Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. À medida que os irmãos forem achando, fique em pé, tá bom? Estamos aí vivendo dias de mudanças, né? Dias em que homens estão brigando pelo poder, homens estão brigando por posições, né? Deixa lá. Hoje nós estamos no mundo espiritual, aqui agora. Então nós vamos adorar a Deus como Ele merece. Mais vale um dia, cantamos aqui agora, um dia no centro do querer, do que uma vida inteira sem conhecer. Importante isso. Essa é uma frase muito forte. Mais vale um dia no centro do teu querer. Mais vale um dia te obedecendo. Mais vale um dia te adorando. Olha, o centro do querer, do que sem jamais te conhecer, né? Vamos ler o título desse texto. O título desse texto é Morte em Adão, Vida em Cristo, tá? Olha que interessante, né? Quando o Joel pregou aqui em Romanos, não foi? E o Senhor falava comigo ali: morte em Adão, vida em Cristo. Vamos ver o que o texto nos diz. A palavra de Deus diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Quem é esse homem? Adão. Vamos lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é
levado em conta quando não existe lei. Olha que coisa interessante. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Que texto maravilhoso! Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Preste atenção nesse versículo agora. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Esse texto é maravilhoso. Aqui Paulo está dizendo, Paulo era um cidadão espetacular, cidadão inteligentíssimo. Pela escrita dele você percebe que o cara era muito crânio, estudado, e a gente pode comprovar pela história que ele falava várias línguas, que ele dominava a lei. Ele mesmo se defendeu no Sinédrio, perante os acusadores. Olha só, não precisou de advogado não, ele mesmo. Ele era um cara fantástico. E quando ele diz assim que a lei veio para ressaltar a transgressão, o que ele quis dizer com isso? Não é inteligente isso? Ele disse o seguinte, que uma terra, é o mesmo que dizer que uma terra sem lei, nada é errado. Concorda? Uma terra que não tem lei, nada é errado. Uma terra que não tem lei, por exemplo, existe lugares no mundo que falta a lei. O que acontece? Se roubar a casa do outro, não tem problema nenhum. Se matar o cidadão, não tem problema nenhum, porque não existe lei. Olha só, e assim estava o homem vivendo de Adão, Paulo está falando aqui, até o período de Moisés. Uma terra sem lei, onde a transgressão ninguém via, ninguém percebia. Roubar, matar, destruir era o papel do diabo, e as pessoas faziam isso de uma forma muito natural. Mas aí veio a lei, e Paulo está dizendo, aí apareceu o problema. A lei mostrou o problema. Se existe uma lei dizendo não pode matar, e a pessoa mata, o que acontece? Ela é punida, ela é passível de punição. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas não é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estou explicando aqui o texto, uma exegese rápida aqui, e eu posso dizer que o versículo 19 é a chave da nossa pregação de hoje.
Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Quando os irmãos veem, né, presenciam uma cruz, tal como essa que tem aqui, tira os elementos que está no meio e em cima só a cruz, o que vem à sua cabeça? Olha, peraí, eu escutei primeiro uma pessoa ali atrás falando o quê? Jesus. E você, Rivaldo? Rapaz, isso é forte. Quando você vê uma cruz, o que significa para você? Pode falar, irmão. Vida, sacrifício. Isso aqui não é um teste de conhecimento, não. Pode falar, aqui que você vê uma cruz. Por exemplo, naqueles filmes de terror, que a gente não pode assistir, mas quando a gente era criança, né, a gente estava sempre ali, e aparecia uma Drácula lá, aparecia um vampiro, né? O que o padre fazia para exorcizar aquele vampiro? Ele mostrava uma cruz. O que significa cruz para você? Ó, quanta coisa boa está saindo aí. Ressurreição, Jesus, morte, sofrimento, salvação. Eu vou dizer uma coisa a vocês e não se escandalize por isso. Tudo isso que nós comentamos aqui, essa enquete que nós fizemos aqui agora, vou dizer uma coisa para você: não existe qualquer virtude na cruz. Pastor, o que é isso? Não se escandalize com essa palavra que eu estou dizendo aqui agora, e você vai entender. Não existe nenhuma virtude na cruz. Sabe por quê, irmão? Não é só isso. É que a cruz, na época, significava, né, maldição. A cruz significa, quem que morria numa cruz? Malfeitores, bandidos, ladrões, gentes condenadas. Então não tem virtude nenhuma na cruz. Era algo que fazia da pessoa maldito, sim ou não? O próprio Isaías, profeta messiânico, ele fala de Jesus dizendo assim: ele se tornou o mais indigno de todos os homens. Mas fala isso, maldito ele se tornou, o mais indigno de todos os homens. Que virtude tem então essa cruz? É o filme que mostra, é o símbolo, é o crucifixo no peito, porque, sabe, não tem virtude nenhuma nisso. Você sabe onde está a virtude disso? Dessa história? A virtude está em Cristo Jesus, é em quem estava na cruz. E quem estava na cruz não era um ladrão, quem estava na cruz não era um bandido, quem estava na cruz não era um malfeitor, quem estava na cruz era o nosso Salvador, quem estava na cruz era um homem obediente, quem estava na cruz era um homem que não devia estar ali. Isso é a virtude. É por isso que nós cultuamos, é por isso que nós mostramos a cruz, não pela virtude dela, e sim pela virtude daquele que passou por ela. Glória a Deus. E olha, acredite, meu irmão, a cruz, quando vocês virem por aí uma cruz com um bonequinho no meio, não acreditem naquilo. Aquilo é mesmo que dizer: Jesus ainda está lá. Para nós a cruz está vazia. Os irmãos falaram aqui, né? A cruz está vazia por conta de quê? O que aconteceu com esse homem que morreu nessa cruz? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi para a glória preparar-nos lugar, não é isso? Então hoje há o símbolo da cruz para nós, né? O símbolo
exclusivo da cruz significa alegria, significa, regozijo, significa lembrar que alguém morreu e ressuscitou por nós. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não tem virtude nenhuma. Sabe, os criminosos passavam por ali. A virtude está em Cristo. A cruz que Jesus Cristo suportou. Vamos falar um pouquinho dessa cruz? Hoje é culto de Santa Ceia. Precisamos falar sobre isso. Os sofrimentos que Jesus sofreu, eu posso dizer, eu não tenho palavras, mas eu posso dizer que são indescritíveis, não é? Eu posso dizer até que não tem como compreender, o ser humano não tem como compreender tamanha humilhação de Jesus Cristo. Os seus próprios discípulos, a mente humana não tem essa capacidade de compreender isso. Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele teve que sofrer tanto? A mente humana não pode. Nós ficamos tristes em imaginar o nosso Senhor ali, não é? Quando nós pensamos que ele foi surrado, cuspido, colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, e ele sofreu terríveis, uma condição muito terrível, o seu corpo sendo, a Bíblia fala, que ele foi surrado, e o chicote romano era feito de couro de animal, com dentes de animais na ponta, e até pedaços de metais, que quando pegava nas costas da pessoa, afundava sulcos de quase 2 centímetros, gente. Obrigado. Quase 2 centímetros de profundidade a ponto de... Você começava a pensar o seguinte: opa, eu vou fazer parte de um reino. O que denota um reino? Governo? O que denota um reino? Coroa, poder, governo, situação de domínio, é uma situação confortável. É isso que talvez passasse na ideia dos discípulos, a ponto de eles dizer, entre eles, minutos antes, ou horas antes de Jesus ser entregue, eles estavam discutindo quem era o maior dos céus. Olha só, é como se ele dissesse: olha, quando chegar o reino, quando a gente for dominar, você vai ser o que lá? Não, mas você não é maior do que eu.
você vai ficar de capitão, eu vou ficar de general. O que se passava na cabeça dos discípulos? É chegado a vós o reino. Difícil viver nessa época, né? E eles não aceitavam a ideia de que Jesus precisava morrer. Continuavam, qual é o maior do reino? E eles se debatiam, né? Mas eu vou falar uma coisa a você, que assim como foi necessário, olha só, o texto nos diz que por Adão veio o pecado, e muitos se perderam, por um outro homem, Jesus Cristo, a graça ia nos alcançar, não é? Então o que acontece? Eu quero fazer uma perguntinha rápida e vocês podem responder, com aceno de mão. Quem aqui quer ressuscitar com Cristo e herdar a glória com Ele? Pode levantar. Não é gostoso você herdar o reino, a glória com Jesus? Mas eu tenho uma notícia para você. No culto de Santa Ceia, nós precisamos entender isso, que Jesus, para que Ele ressuscitasse em glória, o que Ele teve que passar? Pode responder? Pela morte, pela humilhação, pelo sofrimento. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Quem é que quer morrer com Jesus Cristo? Quem é que quer sofrer com Jesus Cristo? Cadê aquelas mãos que levantaram agora há pouco? Para que uma pessoa seja ressurreta, para que uma pessoa nasça, ressurja em glória, ela precisa morrer. Não há ressurreição sem morte. Existe, João? Existe, Josias? Pode alguém ressuscitar sem estar morto? É uma pergunta difícil, não é? Mas é necessário. Se com Ele nós morrermos, com Ele também, a Bíblia fala isso em Efésios, com Ele também nós ressuscitaremos. A gente aprendeu, depois que Jesus Cristo, né, ressuscitou, né, foi para a glória e mostrou a glória. A gente agora só quer enxergar a glória. Ultimamente, o mundo só quer a glória. Nós da igreja não conseguimos enxergar a morte, o sofrimento, a humilhação. O que temos que passar para ressuscitar com Ele? Nós só queremos a glória. Culto de Santa Ceia é assim mesmo, para que você enxergue que você tem que matar o seu eu, você precisa derrubar o seu eu, você precisa muitas vezes passar humilhação como Jesus passou, você precisa, como nós cantamos ali agora, mais vale um dia no centro do seu querer, mais vale se humilhar, porque nós temos a esperança, nós temos a certeza, nós temos a convicção que com Ele ressuscitaremos também. Todo crente precisa entender isso. As nossas igrejas estão repletas de cristãos que desejam assentar-se com Ele na glória, não é verdade? Quando um pregador fala que nós nos assentaremos com Ele na glória, o que acontece com a igreja? O fogo vem, né? As pessoas glorificam, o Espírito Santo toma a igreja, não é verdade? Mas se eu falar nessa mesma igreja que eles terão que morrer com Cristo, que eles terão que deixar as suas práticas, que eles terão que obedecer, que eles terão que mudar de vida, que eles terão que derrubar o seu eu, o seu ego. Mas também não é assim, né? Não acho que seja assim. Aí começam os achômetros, começam os conselhos, começam os livros de autoajuda, mas se falar da glória, quer a glória. Meu irmão, pare para analisar a sua vida. Como eu parei domingo passado aqui, eu estava chorando ali, de alegria, por dentro. O Senhor falando comigo,
para que você renasça, para que você ressurja, para que você reine com Ele em glória, você tem que morrer, você tem que ir lá embaixo e se humilhar, você tem que passar por isso. Você muitas vezes pode estar orando assim, né? Porque é que depois que eu vim para a igreja, né, irmã Cris? Depois que eu vim para a igreja, o negócio ficou estreito para o meu lado. Tem gente que fala assim, e é justo, é real. Sabe por quê? Porque agora você luta contra as hostes do mal. Você luta contra as forças do mundo. Você está morrendo com Cristo, morrendo para o mundo, morrendo para as coisas que antes você fazia. Alimentava sua carne com cerveja, com fumo, com droga. Você alimentava sua carne com prostituição. Você alimentava, hoje um dia de domingo, onde você estaria? Num churrasco, talvez. Num joguinho de futebol. Comendo com os amigos, tomando cerveja, não é? Tal como aqueles meninos lá brigando num bar, realizando os desejos da carne, mas ao contrário, vocês estão morrendo para esse mundo, vocês abandonaram tudo isso, vocês estão trocando a vida pela morte, para que nessa morte nós possamos ressuscitar com Ele para a glória. Consegue entender isso? A mensagem do Senhor para nós. Antes temos que morrer, antes temos que nos humilhar, antes temos que passar por isso. Jesus Cristo falou que nós neste mundo teremos aflição, mas calma, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Se nós estivermos com Ele também, morrendo com Ele, né? Sofrendo com Ele, mas vale um dia diante do teu altar. Se a gente estiver ali, olha, Senhor, obrigado por estar aqui. Senhor, eu vim cumprir seu mandamento. Senhor, né? Leva o evangelho a toda criatura. Então, faz a coisa direito, que dá certo, iremos para a glória. A Bíblia fala que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Deus, não passarão. Tem uma turminha aí, que, por essa semana que eu andei lendo, que estão dizendo que, não é de hoje não, de alguns anos, que falou que a Bíblia está obsoleta, né? A Bíblia precisa ser renovada. Não, mas não é a Bíblia, a palavra de Deus não passa. Passarão os céus e a terra, seca-se as árvores, né? Murcham-se as relvas, mas olha, as minhas palavras não hão de passar. Deus vela pela palavra dele, e a promessa dele para nós é que se morrermos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Quem pode dizer amém? E assim seja, meu irmão. Fique firme nessa fé. Jesus Cristo está voltando. É uma questão de decisão. Você decide. Tinha um programa de televisão assim, não era? Você, e um dedão ainda apontando, né? Você decide. O que você tem que decidir na sua vida para que você possa reinar com Ele? Olha, gente, você pode decidir entre buscar a sua própria vontade e a vontade de Deus. É uma decisão. Não é mesmo, Abraão? Você pode decidir. Deus não vai interferir nisso, não. Deus não vai interferir porque Ele te deu um livre-arbítrio. Então você pode decidir entre a sua vontade, em fazer o seu querer, e fazer o querer de Deus. Primeira decisão, difícil. Tudo isso é morte. Outra decisão, você pode também decidir rejeitar a palavra de Deus. É como muitos estão fazendo aí fora. Está tudo errado. Isso é da época da lei, né? Não falam assim por aí? Isso é da época da lei. Isso não vale. Você tem esse direito. Você pode decidir entre rejeitar ou aceitar a palavra de Deus. Quer ver outra decisão importante? Você pode decidir sobre a autoridade de Deus na sua vida. O que é que Deus falou para você? Não me responda. O que Ele pediu para você? Não me responda, responda para Ele. Decida entre fazer a vontade dEle e a sua. Se Deus te ordenou, por que é que você não está fazendo? Se Deus falou para você fazer, por que você não está fazendo?
a obediência. E se tem uma coisa, outra decisão, você também pode, uma decisão importante, você pode decidir a desprezar o sangue de Jesus. Mas como posso? Como pode eu desprezar o sangue de Jesus? Você pode decidir esse sangue que tornou possível você ser salvo, você ser liberto e você ressuscitar com Ele no último dia. João 6:53 está falando isso, o Evangelho de João. Quem não tomar do meu sangue, não comer da minha carne, não tem vida em si mesmo. Você pode decidir por isso. Decisões importantes. Uma coisa eu vou dizer a você: decidam em mortificar a carne de vocês. Decidam em mortificar o eu de vocês. Decidam em mortificar as próprias vontades muitas vezes. A vontade sua hoje era de ficar em casa talvez. Mas com alguma força você brigou com você mesmo e você veio ouvir essa palavra aqui hoje, que você precisa morrer, se humilhar para ser justificado e enaltecido e exaltado, ressuscitado com Jesus. Consegue entender isso? Essas decisões estão na minha mão e na sua mão. Você decide. E para encerrar, que vontade é essa? Muitas vezes, se você olhar o livro do Eclesiastes, né, quando Salomão e outros escritores escreveram que a vida no final de vida Salomão falou isso, né? A vida tudo era uma vaidade. E tudo que ele viveu era pura vaidade. Dinheiro, vaidade. Tudo era vaidade. Parece que Salomão estava um pouco decepcionado. Um cara que foi um dos reis mais ricos da história, ou se não o rei mais rico da história, que tinha de tudo, o mais sábio dentre todos, isso é certo. E agora no final de vida dizer que tudo era vaidade. Aonde estão as suas escolhas? Aonde está a sua decisão? Nas coisas desse mundo, no dinheiro, nas coisas do eu quero, eu acho que o mundo é cheio disso, eu acho que não é assim, né? O amor de Deus, eu acho que Deus não seria capaz de... Você escuta isso aí todos os dias nos rádios, nas televisões. Você decide em seguir a Jesus, em morrer com Jesus ou não. Olha que coisa interessante, né? E para determinar o curso da sua vida, e eu quero dizer uma coisa a você: a sua decisão é tão forte, o seu livre-arbítrio é tão forte, que não tem Satanás que possa mudar esse quadro. Você acredita nisso? A sua decisão, Deus respeita, e Satanás não consegue. Quer um exemplo? Você acha que foi fácil os nossos irmãos da igreja primitiva servir de candeeiro? Eles tocavam fogo nos nossos irmãos assim do lado de fora, como se fossem tochas humanas. Você acha que foi fácil aquela decisão de entregar a sua vida por um ideal, por uma certeza? Você acha que foi fácil iluminar Roma com aqueles corpos de cristãos sendo queimados ali? E hoje a decisão está na sua mão, entre servir a Deus e não servir, entre opor a Deus, entre estar do lado de Deus. Preste bem atenção, não tem forças, Satanás não pode invadir os limites da sua vontade. Ele pode te tentar, ele te tenta pela carne, ele te tenta assim. Ele talvez coloque um homem muito bonito perto de você, uma mulher muito bonita perto de você. Ele pode fazer isso, ele pode te tentar, como tentou Jesus, é verdade. Está vendo essa terra toda? Satanás disse a Jesus: eu te dou essa cidade toda, se você me adorar. Uma tentação. Mas a vontade de Jesus, o que era? De fazer a vontade do Pai. A decisão de Jesus foi continuar fazendo a vontade do Pai. Vai-te, Satanás.
nem Satanás pode invadir a tua decisão. Satanás não pode, ele pode influenciar, mas ele não pode dominar a tua vontade. Se você quiser ir para o céu, você vai. Se você quiser pegar a tua coroa, você vai pegar. Se você quiser ressuscitar com Cristo, você vai ressuscitar. Se você decidir servir a Deus, você vai servir, mesmo que isso te custe a sua vida. Nos nossos tempos modernos, aquele Estado Islâmico, como vocês viram aí nas redes sociais, as pessoas com a faca no pescoço para negar Jesus ou não. É fácil uma decisão dessa, Sam? Uma faca aqui no seu esôfago, no seu jugular aqui assim, olha, prestes a tirar a sua vida. Negue a Jesus. E aquele cara decidiu em não negar a Jesus, e ele foi morto por essa causa, e ele está na glória. Mas sabe o que acontece com esse cidadão? Ele morreu com Jesus, e ele terá o direito de ressuscitar com ele para a glória. Isso é maravilhoso, meu irmão. Esses sofrimentos que você está passando é fichinha. Esses sofrimentos que você está passando agora, neste momento, é fichinha. Vai passar. Em breve estaremos na glória com Ele. Em breve glorificaremos como os anjos, como foi pregado aqui. Nós estaremos no céu, na Nova Jerusalém, ruas de ouro. Só não vai ter Habib's nem McDonald's, como foi desenhado lá pelos irmãos, né? Que no céu ele queria ter isso. Não, isso é coisa da terra, viu? Isso vai ficar tudo aqui. Lá só vai ter glória, lá só vai ter o esplendor de Deus. Estaremos para tudo sempre com Ele, na glória. Decida, é você que decide. E sabe, Satanás, se ele puder te induzir ao erro, ele vai induzir. Se Satanás, ele ver que você é fraco numa determinada área, ele fica só assim, ó. A Bíblia fala que Satanás vive ao derredor, procurando a quem possa tragar, né? Procurando uma brecha. Então o papel dele é esse, é ficar, opa, ó, ali é o ponto fraco, ó, tô vendo ali. Sabe por quê? Ao derredor, porque ele fica assim nas brechas, porque ao nosso redor tá os anjos do Senhor. Aí ele fica procurando uma brechinha ali, opa, tem um ponto fraco ali, tá vendo? É assim que ele fica, e ele fica te induzindo ao erro. Mas em nome do Senhor Jesus, a decisão é sua. Repreenda ele em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala para nós resistirmos o diabo e ele fugirá de nós, não é assim? Tem gente trocando ideia com o diabo, tem gente trocando, né? Quando vem as situações, começa a dialogar com o diabo. Será mesmo? Olha, gerou a dúvida, o diabo começa a te induzir. É sim, olha, você quer saber? Eu vou provar para você. E essa pessoa usada por diabo muitas vezes é o seu amigo, muitas vezes é o seu parente, muitas vezes até da própria casa. Olha, você quer ver? Você já leu aquele livro fulano de tal? Você já leu? Não, então leia para você ver. Mas ninguém vai chegar perto de você e falar assim, olha, abra sua Bíblia aí, ó, vamos ler, vamos orar juntos, vamos decidir servir a Deus, vamos ver o que a Bíblia está falando. Não, Bíblia, não, eu vou na igreja todo dia. É assim, sabe? O Satanás está todos os dias, todas as horas, todos os momentos nas redes sociais, em tudo quanto é canto, na televisão, na internet, procurando induzir você ao erro, procurando distanciar você de Deus. Decida, diga assim, eu quero é Deus. Pode falar, eu quero é Deus. Decida, vale muito a pena, porque Ele sabe que se você ceder, Ele sabe que se você errar, nós vamos perder a nossa herança, nós vamos perder a nossa coroa. A Bíblia fala assim, olha, tome cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Não é assim que o Apocalipse fala? É, vigia, toma cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. O que significa isso? Essa palavra é interessante. Vocês já pararam para pensar nisso, Abraão? Vigia, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem alguma coroa?
Não estou vendo. Ah, está lá em cima, está reservada para você. Você está vendo? Esse versículo conota isso, que nós já temos uma coroa, sim ou não? Está preparada para mim, está preparada para você. E o inimigo está querendo induzir a você a perder essa coroa. A Bíblia fala que aqueles que forem achados o seu nome escrito no livro da vida. Está vendo só? O seu nome no livro da vida, com a coroa reservada. Quem já viu aqui, antes de um jogo de futebol, o vestiário do Verdão, do Palmeiras, por exemplo? Vocês já viram isso na televisão? Os lugarzinhos assim, escrito o nome, né? Dudu, Marcos, sei lá, quem está lá. E a camisa dele separadinha, a chuteira dele separadinha, não é assim que está lá? E onde estava o Dudu? Lá nos treinamentos, lá no campo. Assim, eu fico olhando quando passa aquela imagem, eu fico, meu Deus, o céu é assim, ó. Tem algo já me esperando lá. O meu uniforme, a minha coroa, tá tudo preparadinho, o meu cantinho lá. Tem o meu nome lá. O diabo quer tirar isso de você, em nome do Senhor Jesus. Não permita. Você veio aqui escutar que esta luta pelo qual você está passando é fichinha. Vai passar. Tudo isso passa. Como Salomão falou, é vaidade. Sabe? Eu quero dizer uma coisa para você. Foi cantado aqui hoje sobre o amor de Deus, né? Não dê ouvido às mentiras do diabo. Amém? Deus já pagou um alto preço. Ele deu o seu filho para morrer por você. Decida em querer Deus. Eu quero é Deus. E você? Quer Deus também? Em nome do Senhor Jesus. Quando você sair daqui, lembre-se disso, tá? Quando te ofertarem coisas estranhas, quando te ofertarem o diabo querer te induzir a pecar, no seu coração você continua dizendo: eu quero é Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ser santo, que é um dos requisitos básicos, fundamentais para um cristão, é a santidade. E ser santo que significa o quê? Hein, Rivaldo? O que é ser santo? É aquela figurinha que se carrega, aquele que é o santo. Ser separado, confiar em Deus. Isso é ser santo, gente. Ser diferente, ser separado. Santo não é aquilo de gesso que você vê por aí, não. A Bíblia fala: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem estar separado, sem ter a decisão de querer Deus, sem ter essa decisão de sofrer por Jesus, nunca veremos a Deus. Que essa palavra entre no seu coração e possa você entender que esse sofrimento que nós estamos passando é passageiro. Vai passar. Daqui uns dias, olha que legal, daqui uns dias estaremos na glória. Felipe, você se lembra quando você tinha 15 anos? Foi ontem, não foi? É assim que é a nossa vida. Passa rapidinho. Daqui a pouco estaremos na glória. É só alguns dias. Isso passa, meu irmão. Tenha fé no Senhor Jesus. Ele foi para o céu e disse assim: vou voltar, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso vai passar, em nome do Senhor Jesus. Decida em querer Deus. Então, não há virtude nenhuma na cruz, e sim em quem passou por lá, tá bom? É isso que nós precisamos entender. Queira o Senhor Jesus, queira obedecer, que o Senhor possa falar mais no seu coração, e que você possa ter o prazer de servir Ele, que você possa ter o prazer de obedecer a Ele, de ser santo, se separar desse mundo. Todo mundo faz isso. Você não é todo mundo, você é santo. Consegue entender isso? Eu não sou todo mundo. Oh, que careta você, todo mundo senta ali. Mas eu não sou todo mundo, eu sou diferente mesmo, eu sou santo. Eu não posso sentar ali. Deus não me permite sentar ali. Você consegue entender isso? Não se assente na roda dos escarnecedores.
Você não pode estar ali. Deus tem algo para você diferente. Que Deus possa falar nos vossos corações cada vez mais, tá bom? Vamos entrar no período da Santa Ceia. Vamos participar juntos. Fiquemos de pé, vamos fazer essa oração. Eu quero convidar quem me ajudou na outra ceia e a pastora. Então, chama a Beth lá para mim, por favor. A Beth e o Rivaldo. Vem me ajudar, por favor, hoje. Vamos fazer uma oração de confissão para que nós possamos nos assentar na mesa do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida desses irmãos que aqui vieram, Senhor, para Te adorar. E ouviram, Senhor, que temos que padecer contigo, morrer contigo, ser humilhado contigo, muitas vezes sofrer com aqui nesse mundo, Senhor, para que nós possamos ressuscitar em glória contigo. Senhor Deus, neste momento pedimos perdão de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas faltas. Senhor Deus, estamos prestes, Senhor, a participar do Teu corpo e do Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, perdoe as nossas falhas, Senhor, para que nós possamos cumprir mais uma vez o Seu mandamento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir para a irmã Beth abençoar o pão. Pai Celeste, obrigada, Senhor, por esse momento na Tua casa, Senhor, onde vamos assentar, ó Pai, na Tua mesa, Senhor. Apresento esse pão, Senhor, que a partir de agora, Senhor, é o Teu corpo vivo, Senhor, partido por nós, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, que a Tua glória, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha se manifestar mais ainda neste lugar. Amém. Vamos louvar a Deus enquanto a irmã distribui o pão. Amém.
Tens recebido, Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comemos todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu não merecias estar ali, Senhor, naquela cruz do Calvário, Senhor. Aquela cruz foi feita para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu não posso imaginar, Senhor, o que Tu tem feito, o que Tu fizeste conosco. Muito obrigado, Senhor. Um dia eu quero Te adorar de perto, Senhor. Um dia eu quero Te ver conforme a Tua palavra. Um dia eu quero Te adorar de perto, Senhor, porque Tu mereces o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos abençoar o vinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças Te damos, ó Pai, por este momento, Senhor, que é o momento, Senhor, de participar, Senhor, de mais um mandamento, que é a Santa Ceia do Senhor. Como nós já participamos, Senhor, do Teu corpo, agora iremos, Pai, iremos participar, Senhor, do Teu sangue, este suco, Pai, que não é mais um suco, representa o sangue do Cordeiro, Pai, que foi dado, Senhor, em nosso favor, para nos livrar e nos libertar dos nossos pecados, Deus. Assim, Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, de cada um que irá participar do Teu sangue. Amém, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, pegou o cálice e disse: olha o que Jesus disse, que coisa interessante. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre
que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É uma coisa muito séria participar do corpo e do sangue do Senhor, mas também é muito gratificante. Essa frase que Jesus fala aqui, quando Ele fala, este cálice é a nova aliança, ali estava sendo instituído a Santa Ceia do Senhor, ali estava sendo instituído a aliança com você, comigo, com os homens. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebemos todos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Então nós temos uma nova aliança com o Senhor. Nós temos essa aliança com o Senhor. E a aliança não se pode quebrar. A aliança não se pode se perder no tempo. Aleluia. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus Vem mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de quebrantar o coração, quebrantar o coração, move o coração de Deus, quebrantar o coração, traz o céu pra nós. O quebrantar o coração, move o coração de Deus. O quebrantar o coração, traz o céu pra nós. Move o coração de Amém. Podemos assentar. Eu quero dizer aos irmãos, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Quando a Bíblia fala para nós não mudarmos os antigos marcos colocados pelos nossos antepassados, significa dizer, permaneça firme na fé, no amor que você conheceu, que um dia o Senhor te alcançou, que um dia você foi liberto, que um dia Jesus te curou. Fique firme nessa fé. Não permita que vozes estranhas venham mudar a tua decisão. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em vossos corações, e que tenha todos uma semana de bênção.